Oi galera, tudo bom? Eu vim fazer um vídeo sobre um livro que eu acabei de ler, mas acabei mesmo, faz 40 minutos, tá? E eu acho que as coisas estão efervescendo aqui dentro ainda, então eu não sei se eu vou me fazer entender. Mas vamos lá. Eu pedi o livro A Distância do Resgate, a escritora é a Samantha... não sei falar o nome dela. Não sei falar o nome dela. Ela é argentina. E ela, gente, é linda. Eu super gamei nessa Samantha. Achei ela muito bonita. E eu pedi esse livro para Record agora para o mês de março. E aí, li o livro. Vargas Llosa recomenda. E aí eu li por quê? Bom, a sinopse não me atraiu em nada. O que me atraiu foi um comentário no release que eles mandaram pra gente na newsletter, falando que a revista Granta tinha escolhido a Samantha como uma das melhores escritoras contemporâneas em língua espanhola. E a revista Granta fez a mesma coisa com os escritores em língua portuguesa. E ela selecionou o Daniel Galera, a Vanessa Bárbara, e são escritores que eu gosto muito. E eu falei, bom, então eu e essa revista temos tudo a ver. Então o que essa revista falar que é legal, eu preciso ler. Então eu fui ler por conta disso, tá? Então olha como chegamos ao livro. O livro chegou aqui em casa, toda felizinha, eu percebi que a diagramação era muito fácil de ler, o livro tem 140 páginas, e eu falei, sucesso, vou ler rapidão. Então decidi pegar o livro para ler na terça-feira à noite, quarta-feira à noite. Comecei a ler. E quando eu fui dar uma olhadinha, eu não gosto de fazer isso, não sei porque eu faço, mas fui lá dar uma olhada no livro e ele fala sobre a questão de um apocalipse interior, sobre uma questão familiar, então eu falei, que legal, vai ser um drama familiar, muito bacana, que envolvia agrotóxicos. Aí eu falei, eu quis morrer, porque eu achei que o assunto não combinava. Como assim drama familiar e agrotóxicos? Oi? E aí comecei a ler. Bom, então você começa o livro, eu não sei como é que eu vou conseguir explicar sobre o que esse livro se trata, mas tenham paciência. E vou deixar uma coisa bem clara. Se você está interessado em ler este livro, quanto menos você souber, mais legal vai ser. E eu te digo com todas as palavras que o meu coraçãozinho permite, esse livro é muito legal. E, ler às cegas isso aqui fez um troço lá dentro que eu não tô conseguindo explicar. Então, se você quer ler, esquece esse vídeo, vai ler. Depois você volta pro vídeo e a gente conversa lá embaixo, porque eu tô precisando falar a respeito disso aqui. Porque isso aqui deu um nó ali que eu não sei se você entende direito final, eu tô com um pouquinho de medo. Então é melhor você não saber nada. Mas, se você não liga pra esse tipo de coisa, você continua no vídeo. E eu não sei se eu vou conseguir me explicar, então eu não sei se vai nem adiantar alguma coisa. Mas vamos lá. A história começa com um diálogo. E o livro todo é um diálogo entre uma mulher chamada Amanda e sabemos que ela está no hospital. Amanda está na enfermaria. E tudo indica que Amanda está morrendo. E ela vê, sentado na cama dela, um menino chamado David. E esse menino está com as perninhas balangando na cama. Então tudo indica que ele é uma criança. E ela e o David estão conversando. E o David pergunta, Amanda, você sabe onde você está? Você sabe quem você é? Você se lembra do que aconteceu? E a Amanda fica conversando com ele. E aí, as primeiras páginas são meio complicadas, porque o menino começa a pedir para a Amanda se lembrar das coisas que aconteceram há alguns dias. E na hora que ela vai falar sobre o que está acontecendo no hospital, ela usa o momento presente. E quando ela vai se lembrar do que aconteceu há alguns dias, ela também usa o presente da narrativa. Portanto, chega um momento que você não sabe do que é que ela está falando. Se ela está falando sobre o hospital ou se ela está falando sobre aquele momento de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, as primeiras páginas, até você se tocar do que, oi, moça, do que você está falando, leva uns 15 minutos, entendeu? Mas depois que você fala, saquei, aí você vai embora. E ela começa a contar uma história sobre como ela conheceu a mãe do David. Então a Amanda é uma mãe casada, tem uma filha de uns 4 aninhos que chama-se Nina. O marido da Amanda não está presente, ele está trabalhando. Eles alugaram uma casa no campo para que ela pudesse tirar umas férias, o marido ia trabalhar ali por perto e aí ela ia passar uma semana lá. E assim que eles se mudaram para essa casa, para passar uns dias, ela conheceu a vizinha. Então, é uma pessoa que mora na frente da casa dela e que mora realmente naquela região, não está ali a veraneio. E essa vizinha chama-se Carla. E a Carla é a mãe do David. É a mãe dessa criança que está sentada lá com as perninhas balangando, conversando com a Amanda na enfermaria.
Bom, e a Amanda começa a contar pro David como que ela conheceu a Carla. E parece ser uma história de duas famílias que acabaram de se conhecer, que não tem muitas coisas em comum, e a gente percebe que a Amanda é uma pessoa muito... a Carla é uma pessoa muito infeliz, essa vizinha é muito triste, ela tem esse filho com quem ela não consegue se conectar, e ela tá precisando falar. Então a sensação que eu tive é que a Carla era uma mulher que não tinha amigos, que ela queria falar sobre coisas que ninguém iria entender. Então ela pega uma desconhecida na rua, que ela sabe que vai embora daqui a pouco, pra escutar os choramingos dela. E a Amanda, de princípio, não gosta desses choramingos. As duas passam as tardes na piscina tomando sol, e a Carla resolve falar tudo que o coração dela está sentindo e a relação dela com essa criança. Então eu falei, legal, vai ser um drama familiar e nada tem a ver com agrotóxicos, que bom. Mas aí a coisa dá um giro, que eu falei, a coisa começou a dar um certo medinho. Porque quando ela começa a contar, quando tudo começou a dar errado com o filho, as cenas se tornam de terror, gente. Não foi legal. Eu estava lendo isso aqui sozinha no meu quarto às 10h30 da noite e eu juro que comecei a escutar barulhos na redondeza, ao ponto de que eu dei aqueles pulos, sabe, na cama. E eu nunca tinha sentido isso com livro, gente. Isso aqui realmente me fez ficar com medo. Eu tive pesadelos ao longo da noite, sabe? Eu passei o dia seguinte precisando voltar, porque eu não conseguia ler o livro. Eu li metade dele num dia e a outra metade no outro, hoje. E eu passei o dia seguinte desesperada para terminar de ler esse negócio. Eu não conseguia me concentrar em outra coisa, porque eu precisava voltar para essa história e saber o que ia acontecer. Porque gente, e conto de terror, história de terror que envolve criança, é terror ao dobro, você sabe disso, né? Então, começou a acontecer problemas na vizinhança. E envolvendo principalmente as crianças, porque essa região onde eles estão é uma região campestre, é uma região agrária. E a população planta muito e usa muito pesticida e agrotóxicos. E coisas esquisitas começam a acontecer, que não tem nada a ver com zumbis, tá? Deixa isso bem claro. Mas começam a haver doenças, e essas doenças afetam não só o corpo, como a alma das crianças. E às vezes, para salvar a alma, você precisa pensar em o que fazer com os corpos. E as coisas começam a ficar esquisitas. E a Amanda começa a ficar com medo. E ela sente que a família dela está em perigo. E é daí que vem o título, e que é a coisa mais linda deste universo. Gente, o título fala da distância do resgate, que é uma relação entre mãe e filho. E ela fala que isso ela aprendeu com a avó dela, com a mãe dela, e que ela vai ensinar isso para a filha dela. Que toda mãe tem um fio que sai do estômago dela, que se liga à criança dela. E esse fio, quando a mãe se sente segura e o ambiente é tranquilo, ela deixa com que esse fio se solte e ela dá liberdade para a criança. Mas, quando ela se sente em perigo, é como se esse fio se retesasse e se encurtasse, ou seja, ela não quer ficar longe da criança porque ela quer estar numa distância segura para resgatá-la, caso alguma coisa aconteça. Então ela diz que fica constantemente calculando qual a distância que ela está da filha, caso a filha caia, caso a filha pule na piscina, caso a filha pegue algum objeto cortante. Então ela está sempre ligada nas distâncias. E esse fio, né, materno está sempre se retesando, se afrouxando, se encurtando. E aí ela fala muito sobre essa relação familiar. Eu acho uma relação muito bonita, mas que é permeada por uma situação campestre com agrotóxicos. Que faz total sentido. Eu nunca achei tão legal falar sobre agrotóxicos. E eu fiquei muito feliz com esse livro. E as coisas vão se desenvolvendo para caminhos inimagináveis. E ele chega no final. E aí eu falei, ou será que eu não entendi? Eu não sei. Para tudo o que você está fazendo. Porque este livro tem que ser lido. E essa moça, qualquer coisa que ela escrever na vida a partir deste momento, eu quero ler. Tudo. Tudo. Porque eu tô apaixonada pela escrita dela, pela facilidade e ao mesmo tempo pela tensão. Como essa mulher sabe te colocar dentro de um ambiente, enxergar a personagem em 140 páginas. E, gente, eu entrei nessa história e eu sinto que eu estou naquela rua ainda. Eu estou vendo as casas, gente. Eu estou vendo a Nina. O que não é legal para um livro de terror, né? Porque ver crianças na sua casa não é legal.
Gente, esse livro é muito bacana, vocês precisam ler, é tipo tudo de bom, ever, não tem faixa etária, é tudo muito legal, leia, tipo agora, hoje, tá? A Samantha com nome esquisito, Argentina, esse livro é legal, lê, Editora Record, publica tudo que essa mulher publicar em um mundo, tá bom? E é isso, tá, gente? Tô emocionada, deu pra entender alguma coisa? A gente pode conversar lá embaixo. Se você já leu, por favor, me fala sobre o final. Escreve um spoiler bem grande para as pessoas não saberem, não lerem que estamos falando sobre o final, porque eu preciso falar sobre o final, tá? E é isso. Então tá bom. Então tchau, gente. Beijo.